Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu. Nós estamos aqui no evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Encontro dos Presbíteros, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. E aqui então aproveitamos a oportunidade, está conosco a nossa irmã Marineide, de Santo Antônio de Jesus, da Bahia, que estava relatando um pouco, da sua vida, do seu testemunho pessoal. E durante todo esse processo que Deus precisa fazer na nossa vida, de libertação das amarguras, cura das memórias, quantas coisas, durante a nossa vida nós vivenciamos e que aquelas coisas ficam armazenadas tão fortemente dentro de nós, que só Deus para chegar lá naquelas áreas, para chegar lá naquele ponto e trazer uma cura, uma libertação, porque hoje a ciência tem muitos métodos, mas isso não cura, Isso ameniza os sintomas das doenças da nossa alma. O que realmente cura e que é o único que pode trazer a solução é Jesus Cristo. Porque Ele nos conhece, porque Ele é o nosso Criador. Ele chega lá naquele período, lá naquele momento da nossa vida, cura o nosso coração. E a respeito disso, então, como é que foi esse tratamento do Senhor, aquilo que Deus trabalhou no teu coração durante esse período que Deus estava renovando, transformando? Bom, no processo dessa cura interior, houve muita enfermidade, E eu me lembro de uma que os médicos me encaminhava para fazer cirurgia e não ficou bem relatado o que era que eu tinha. E eu me desloquei na época de Santo Antônio, retornando para Jacobina, porque eu senti paz de ir no médico de Jacobina. Sentia muita dor, muita dor. Eu precisava passar por uma cirurgia na época, que era um cisto de Bartholin. Isso era uma cirurgia simples na época. Só que, ao meu conceito, aos meus olhos naquele momento, era uma cirurgia simples. Mas chegando em Jacobina, eu fui examinada por uma equipe médica e ao mexer, nesse problema, eu comecei a sentir muitas dor mesmo. Assim foi, eu me lembro como hoje, era 7 horas da noite, no hospital, e ali o médico disse assim, ela está com um problema, mas eu não vou assumir fazer a cirurgia dela. E meu ginecologista na época disse assim, nós vamos encaminhar você para Salvador. Só naquele momento eu comecei a sentir muitas dores fortíssimas em toda a região abdominal da barriga. E eu voltei para casa e comecei a sentir essas dores. Mas era dor forte, eu não comia, eu não bebia. Tentava só tomando medicação, mas não resolvia. Quando foi uma quinta-feira, eu disse, não, eu vou ligar para o apóstolo. E na época eu me lembro que eu estava até sem crédito no celular, mas eu liguei a cobrar e para honra e glória do Senhor, ele me atendeu. E eu disse, irmão, eu estou sentindo muita dor, e eu não sei o que fazer mais. E ele me deu o texto de Isaías 53 para estar lendo e me alimentar da palavra, e está tomando posse da cura. Mas a dor não cessava. E aí ficou na sexta, ficou no sábado. Quando foi no sábado, eu disse, eu vou ligar para o apóstolo novamente. Aí tornei a ligar para ele e disse, irmão, eu quero saber se essa enfermidade é para dor, porque ela é uma dor tão assim, Elisana, tão insuportável assim, que era uma coisa assim, parecia que tinha algo me comendo dentro de mim. Era muito forte, era um mal-estar muito horrível. Eu só ficava do banheiro pro quarto. E Deus me tirou do meu laço familiar, ficou só eu e minha mãe numa residência. E ali, nesse momento, aí o apóstolo disse assim, irmã, essa dor vai cessar na segunda-feira. Isso foi um sábado. E ali eu me animei, porque eu cheguei a pensar que a enfermidade era para a morte. Porque era de tão insuportável que era. E quando foi na segunda-feira, pela manhã, a dor cessou. E no período que eu estava passando por essas dor, eu comecei pedindo a Deus assim, para estar me revelando qual é as áreas que eu precisava estar liberando o perdão. E Deus trazia muito meu esposo, diante dos fatos, as lembranças das memórias, daquilo que ocorreu e estava ocorrendo. E eu comecei a dispensar a liberação do perdão. Eu decido perdoar, Senhor, eu decido amar, eu vou fazer, Senhor, aquilo que comecei conversando com o Senhor e dispensando, liberando aquele perdão, Então, na segunda-feira cessou a dor e eu retornei para Santo Antônio de Jesus, para minha casa atual. E chegando lá, eu fui encaminhada por outra equipe médica para um hospital, onde eu precisava fazer uma cirurgia
outra cirurgia já, onde eu ia usar uma bolsa e ia isolar o intestino. E eu ficar 4 meses me alimentando só de líquido. E mais uma vez eu comecei a orar ao Senhor, mesmo indo aos médicos, né? Botando tudo na direção do Senhor. Por 7 vezes marcada a cirurgia, eu cheguei a alugar um apartamento em Salvador, né? Para poder ficar no período da cirurgia. E por 7 vezes não aconteceu a cirurgia. E um dia no ponto de ônibus em Salvador, que eu ia para o hospital, o Senhor usou um mendigo, né? Eu sou muito dura, irmã. E Deus sempre usa ímpio ou mendigo, ou esse povo que fica assim, né? Assim, esses irmãozinhos que não estão na... Nós não damos crédito, né? Para falar comigo. É incrível. E eu tava no ponto de ônibus assim, o mendigo, o irmãozinho veio de lá pra cá, né? E ele chegou assim pra mim e disse: tu é muito abençoada, tu já está curada. Toma posse. Aí eu disse: ó, Senhor, amém. Né? E eu peguei o ônibus, ainda fui no hospital, mas chegou lá, não aconteceu a cirurgia, como foi previsto, né? E eu disse: amém, Senhor. Né? Então, assim, eu disse: não, se Deus já falou, porque eu vou estar existindo, né? Aí eu quietei novamente e voltei, né? E me quietei em casa. Amém. Isso é muito interessante, né? Que às vezes nós temos que passar por situações complicadas, difíceis, né, na nossa vida. E aí a gente acaba ou se revoltando com Deus, ou pedindo para Deus para que Deus nos livre daquilo ali, né? Mas nós temos que pedir: Senhor, o que tu quer, né, me mostrar? Senhor, o que eu tô passando por isso, por alguma correção? E quando nós levamos o nosso pensamento a Deus dessa maneira, né, e pedimos, nos humilhamos, porque quando nós fizemos isso, nós estamos nos humilhando, né? Senhor, o que tu quer me mostrar com isso? Deus mostra, né, especificamente que nós precisamos consertar com pessoas, ou que nós precisamos ajustar alguma coisa na nossa vida pessoal. Deus traz a memória, né? Deus nos lembra das coisas que nós precisamos mudar e que o Senhor precisa trabalhar dessa forma, né, na nossa vida. Às vezes com dores, com dificuldades, às vezes com coisas muito quase insuportáveis segundo o nosso olhar, né? Mas que realmente são necessárias, e naquele momento Deus está conosco. Deus está ali nos cuidando, mas sabe que nós precisamos passar por aquelas dificuldades para que nós venhamos aprender, né? Como Jó, tem aquele versículo, né, de Jó, que ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço, né, verdadeiramente, porque agora eu tô atrás de ti, né? Agora meus olhos te veem realmente como é. Então tem coisas que são inevitáveis, que nós precisamos passar isso. O sofrimento, ele gera o crescimento, né, espiritual, quando nós humilhamos, buscando conforto no Senhor, né? Então eu gostaria que a irmã desse um encerramento, né, compartilhasse conosco algo que Deus tem feito recentemente, né? As coisas que Deus tem trabalhado agora nesse período. Amém. Eu creio que o que está mais forte nesse período é a submissão e o amor. Porque a minha realidade de submissão, como meu esposo, ele é pastor, né? E ele está vindo bem devagar, né? Eu sou mais, assim, sanguínea, então sai na frente, né? Mas, assim, que Deus tem me mostrado é o tanto de legalismo que ainda há dentro de mim, né? E que eu preciso realmente estar na obediência. E obedecer, amar, né? Se submeter sem perguntar, sem murmurar, sem questionar. Então, atualmente, Deus tem trabalhado isso muito forte na minha vida, né? E isso tem me dado a ir em experiências que a gente às vezes nem espera, né, passar, né? Mas assim, edificante e muitas vezes disposição, né? Como Deus falou para mim, né, há 2 meses atrás: tu é muito legalista e eu quero trabalhar agora essa libertação em ti, né? Se desprende disso e vive o amor e a submissão. E eu pensei que eu já estava submissa, né? Eu pensei que eu já estava assim, né, na posição, né? E para minha surpresa, Deus me mostrou que eu estava totalmente fora ainda, né? E que eu precisava exercitar esse exercício com verdades, sendo verdadeira a submissão, né? E isso hoje Deus está trabalhando na minha vida forte, né? E eu já estou vendo os frutos, né? Porque a gente vai vivendo assim, Deus coloca essa experiência, e quando você diz assim: bom, eu vou permanecer na posição que o Senhor mandou,
você vê que Deus faz todas as coisas. Então, quando a gente realmente se mantém na posição de submissão, nós não temos que fazer nada. Deus faz todas as coisas, né? A gente só obedece e Deus faz todas as coisas, né? E eu creio, irmão, nisso. E assim, a recomendação que eu deixo para todas as mulheres, mas também para todos os maridos também, porque como igreja, os homens, eles são esposa também. E hoje, Satanás, ele às vezes engana nós, mulheres, e os maridos em relação a essa submissão, né? A viver a submissão, o esposo a Cristo e a esposa ao marido e a Cristo, né, também. E isso turba, às vezes, o operar de Deus dentro do lar, né? E abrindo, assim, brecha ou não fechando brechas, né? Então, assim, a recomendação que eu deixo, irmãos, procure viver verdadeiramente a submissão, né? O amor, né? Saia do legalismo, saia da religião, saia do conhecimento. Não importa o que as pessoas vão achar, que vão pensar. Importante que aquilo que Deus, né, quer. E Ele quer que nós venhamos estar na posição realmente de submissão, né, de maneira geral, global, eu digo, né, em todos os sentidos, né, de estar obedecendo a Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador. Realmente, né, nós precisamos observar esse ponto na nossa vida, porque às vezes também nós inventamos uma submissão, né, isso é muito comum e achamos que pelo fato de eu estar obedecendo, eu estou sendo submissa, né. Mas como foi falado, às vezes a gente está dizendo sim com a cabeça, mas lá dentro a gente ainda estamos duros, estamos dizendo não, né? Para Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então a submissão, na verdade, ela é um crescimento da vida dentro de nós. Quanto mais nós nos alimentarmos do Senhor, darmos liberdade para que Ele trabalhe essas palavras em nós, aceitarmos, né? Exercitarmos a oração e buscarmos a presença dele, Deus vai produzindo essa submissão no nosso coração, como a irmã falou, né? A gente precisa exercitar, nós precisamos levar em oração isso para que Deus nos transforme. E só o fato, né, de nós reconhecermos que não estamos na nossa posição como submissão, porque sempre tem uma coisa que Deus ainda tem para mexer, né? Sempre tem uma coisa que Deus ainda vai transformar. Então, nós precisamos desse trabalhar no nosso coração, e há um livro chamado Esposa em Modelação, que você pode encontrar na editora Vento Sul, que é um livro que fala especificamente sobre toda a orientação da palavra de Deus a respeito do lar, da vida da igreja, né? Porque lá em Efésios diz que o Senhor, ele pede que as mulheres sejam submissas, né, aos seus maridos, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Então, o padrão é a igreja e Cristo, né? Então, a partir dali, Deus, ele descortina como deve ser essa submissão, como deve ser esse amor do marido, né, para com a esposa, como é o amor de Cristo para com a sua igreja. E aí descortina muito dos mistérios da obra do Senhor. Aproveite e acesse, compre esse livro. Você vai ser muito edificado, é muito importante. Você vai realmente ter um crescimento espiritual e ajuda a esclarecer muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. Então agradeço a tua presença de estar aqui, obrigado por ter se disposto a compartilhar conosco e que Deus continue a trabalhar mais e mais, né? Porque todos nós precisamos dessa obra. Amém? Amém. Então nós ficamos por aqui, até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.